Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Murari, você está no canal Simone em Portugal. E hoje eu vou abordar um tema importante também, que é: voltei ao Brasil e não me adaptei. E agora? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente delicado, extremamente complicado e que muitas vezes, olha, nunca passou pela nossa cabeça, né? Mas devido a experiências de alguns amigos que, enfim, voltaram e que também estão em conflito. Então vamos falar sobre isso, vamos discutir este tema, porque eu acho que também é importante a gente ter no nosso radar, e é sempre o foco aqui dos meus vlogs, que é fazer com que a gente raciocine, que a gente sempre tenha um pensamento fora da caixa, de uma forma crítica e construtiva. Como todo brasileiro sabe, a hora que a gente nasce, a gente já tem que escolher qual é o caminho que a gente vai seguir na nossa vida. Porque ser brasileiro, gente, não é fácil. Desde quando a gente acorda de manhã, a gente já tem que estar preocupado com o que a gente vai ser quando a gente for adulto, como que a gente vai gerar recurso para a gente pagar escola particular, para a gente pagar um plano de saúde, para a gente morar em uma região um pouco menos violenta, né? Então essas já são as nossas primeiras preocupações. Por quê? Porque no Brasil a gente sabe que saúde pública ela deixa a desejar, educação pública praticamente, principalmente aí nas últimas décadas, ela está de mal a pior, e a violência. Então, dependendo de onde você mora, você pode ter mais tranquilidade, né? Segurança total, eu acho que não existe um lugar que você possa ficar assim tranquilo, 100% tranquilo. Mas existem alguns lugares onde você não vai sofrer daquela violência nua e crua, né? Como foi a minha experiência, por exemplo, mesmo vivendo na cidade de São Paulo. Então isso também, gente, requer, né, condição financeira. Você tem que ter dinheiro, gente. Não tem outro caminho. Diferente aqui, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo de Portugal, onde você acorda de manhã, você já não tem algumas preocupações na sua cabeça, como educação, porque você sim vai ter uma educação que vai formar o seu filho. Você vai ter a saúde, boa ou ruim, ela tá lá e ela tem uma certa qualidade, principalmente para assuntos importantes. O seu dia a dia, para mim, ela não funciona, mas em assuntos importantes, uma cirurgia, alguma doença grave, você tem bons hospitais estruturados que vão te dar sim assistência. E a segurança, né? Ninguém sabe o que é, gente. Eles não têm a mínima ideia do que é viver em um país onde a violência é uma das suas características. Eles não sabem o que é. Você pode explicar 5 milhões de vezes, só vivendo que a gente consegue perceber. Que a maioria não nasce no berço de ouro, onde a gente precisa batalhar e também pagar todos os nossos impostos. Então todas as nossas despesas vamos considerar que elas são dobradas. E se a gente precisa ter esta motivação que tem que vir de tudo quanto é lugar, para a gente poder ter um bom emprego, para a gente poder sempre buscar ganhar mais, para que a gente consiga ter minimamente conforto. Não estou falando ser rico, não. E aí quando eu vejo aqui, né, em Portugal, principalmente eu que assim tenho contato com o português em si todos os dias, né, gente, porque eu trabalho no apoio ao cliente, tenho muitos colegas de trabalho portugueses, leio muitos e-mails, então eu posso dizer que eu estou inserida, né, na comunidade. E eu consigo avaliar, eu percebo como as pessoas aqui escrevem melhor, como as pessoas falam corretamente. Aqui é raro a gente ouvir as pessoas dizerem para mim fazer, vamos, pelo amor de Deus, que mim índio, né, para eu fazer. Aqui as pessoas não falam mais quando querem dizer mas. Então a gente consegue perceber que como a educação pública, ela atende. Ela é diferente em diversos pontos, né, na minha avaliação, que tem tudo até para ser muito melhor do que é, mas assim, o básico, gente, aquela formação mínima, ela oferece. Então as pessoas conseguem sim, elas terminam o 12º ano, elas têm fluência em português, quer dizer, sabe falar e sabe escrever corretamente, e elas sabem fazer contas de matemática. Quando a gente olha para, né, aquelas pessoas mais antigas, aí tem um outro cenário, porque também tinha uma outra educação aqui no passado. Mas no Brasil, gente, é para emburrecer, gente. Quem estuda hoje em escola pública no Brasil, o conteúdo é completamente diferente de quem está numa escola privada.
Diferente do que acontece aqui, porque o conteúdo é o mesmo, tanto que os livros são iguais. O que muda, claro, aqui de uma escola pública e de uma escola privada é toda a estrutura, que geralmente os professores são mais jovens, são mais didáticos, né? São mais simpáticos, tem uma outra vibe com os alunos, que na minha opinião a escola pública aqui tem um distanciamento entre professor e aluno que eu acho assim absolutamente desnecessário. Você pergunta para os meus filhos, que são ótimos alunos, como chama a sua professora de, sei lá, de língua portuguesa? Não sei. É extremamente superficial e isso para mim não é positivo. Então como fica o povo brasileiro? Ou você enfrenta outros caminhos, que é da criminalidade, ou você fica naquele lodo, naquele limo, né, como eu chamo, de viver à custa do governo, as migalhas que o governo tem, e você tem uma vida miserável desde quando você nasce até quando você morre, se enche de filho, ou você entra naquela minoria de guerrilhar, né? De brigar por aquilo que você deseja, de ir atrás, de realmente, olha, como meu pai sempre falou, transpirar sangue, se privar de muita coisa, ter muita resiliência, que é o que eu sempre trago aqui, que é, né, o meu perfil e da maioria dos meus amigos. Quando a gente entra neste perfil, como é difícil. E se você escolher aquele caminho da decência, sem puxar tapete, sem ser um puxa-saco, né, dentro das normas, das leis, dos compliance, se você for uma pessoa correta, esse caminho é muito mais longo. Mas isso é a minoria no Brasil, gente. Isso não é a maioria. E aí, agora vamos só então resumir tudo isso que eu falei. Que quando a gente nasce, a gente já é empurrado, principalmente se você tem uns pais assim. Os meus pais foram assim, né? Eles me ensinaram a ser assim. Vamos atrás do que a gente quer, a gente não pode aceitar o pouco, a gente pode ter uma vida melhor. Mas mãe, é difícil, é sofrido, não importa. A gente vai enfrentar e a gente vai conseguir, né? Vamos sempre ter esta referência dentro de casa e é o que eu ensino aos meus filhos. Não aceite o mínimo, vá atrás do mais, ofereça o melhor, exija o melhor para a sua vida. É o que eu falo para os meus amigos, é o meu perfil. E aí quando a gente sai do nosso país e vai morar no outro, onde o serviço público minimamente atende, e aí, no meu caso, né, estou aqui há quase 4 anos, como que a gente volta a viver aquela vida onde a gente tem que transpirar sangue para a gente conseguir fazer, né, a roda girar? Como fica isso na sua realidade? E é o que eu então pergunto hoje. Ser brasileiro, gente, não é fácil. Ser brasileiro, ser um brasileiro que veio de um berço carente. Quem nasce rico é diferente. Estou falando aqui, tem que lutar na vida para poder colher os frutos. E aí a gente tem o gostinho de saber que, poxa, morar num outro lugar, onde você não tem essas preocupações quando você acorda de manhã. Então a gente vê que esses pilares básicos, depois que a gente aprende que eles existem, é difícil ficar sem. E aí, quando a gente toma uma decisão de repente voltar para o nosso país de origem, você acaba que desacostumando ser esta pessoa que sempre tem que estar guerrilhando com tudo aquilo que você deseja de bom para a sua vida. Então eu trago mais essa reflexão, que muita gente não considera. Essa readaptação também é muito custosa. Então fica aí mais um pensamento para vocês. O que você acha disso? Você que já voltou, como foi a sua readaptação? Conta aqui embaixo para mim, eu quero muito saber. E gente, se vocês curtiram, dê um like, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receberem sempre os próximos vídeos. Até a próxima!